Falhou, professor. Oi? Falhou, não ouvi nada que a senhora falou. Perguntei se vocês estavam vendo o slide. Vou compartilhar aqui agora. Não, eu não vi também. Ficou tudo escuro. E agora, estão vendo? Sim. Eu acho que esse zoom deixa o computador um pouquinho lento. Tem hora que eu não consigo aqui. Aí. Então, bom, esse aqui é o texto, né? O texto do Felden, o texto 4. E eu enumerei esse texto. Então, o texto de 1 a 5 são os textos dessa P1, a que está lá no portal. Aqui são as questões que eu coloquei para a gente ir refletindo durante a leitura do texto, né? O que é prática, qual é essa relação entre teoria e prática. E aqui o texto ele discute muito essa questão da qualificação do professor, mas já pensando nessas várias possibilidades que o pedagogo tem de atuar no próprio espaço de trabalho. Vocês vão perceber que nesse texto ele não fica tão focado ali no professor enquanto professor em sala de aula, que vai apenas transmitir o conhecimento. Agora ele vai falar desse professor enquanto gestor, enquanto professor que precisa dar apoio, suporte hoje em dia nas empresas, em indústrias. Então, o objetivo do texto é compreender a pedagogia como um próprio espaço de discussões teóricas que orientem o trabalho do pedagogo. E nisso ele analisa, né, a relevância do trabalho do pedagogo nos contextos, tanto escolar como também no contexto não escolar. Então, esse slide, meninas, eu não segui a sequência exata das perguntas, mas, de modo geral, ele abarca, ele abrange todas as questões que foram colocadas. E aí eu começo falando pelos desafios na profissão do pedagogo que o texto traz. Então, lá na página 78, ele diz assim, que o mundo hoje em dia vive, né, assiste a essas intensas transformações, como a internacionalização da economia, inovações tecnológicas, assim por diante. E todas essas mudanças que ocorrem externas, essas mudanças econômicas, sociais, afeta a organização do trabalho pedagógico. Ou seja, isso significa que o pedagogo ele vai ter que adquirir novos perfis profissionais, novas competências, novas habilidades. É o que ele vai dizer no finalzinho desse parágrafo. Novas exigências de qualificação, dos trabalhadores, que acabam afetando, consequentemente, o sistema de ensino. E aí, quais seriam aí as funções e habilidades do pedagogo? Ora, algumas funções já estão claramente definidas na LDB, nos DSNs. Então, na LDB, a gente já sabe, né, que o professor ele precisa elaborar a proposta pedagógica, zelar pela aprendizagem, se preocupar com o processo de recuperação do aluno, participar dos períodos dedicados ao planejamento de aula. Então, tudo isso aqui são, digamos, habilidades que vocês já conhecem bem. Aqui a DCN, a diferença é que ela puxa um pouco para atuação ética, né? Aquilo que a gente falou que foi bem discutido na década de 80, que refletiu aqui nas DCNs, que é o professor atuar com ética, com vistas à construção de uma sociedade justa, igualitária, né? Sem distinções aí de classes. Compreender e cuidar das crianças, zelar das crianças, fortalecer o desenvolvimento de aprendizagem. E, por fim, diz assim nas DCNs, trabalhar em espaços escolares e não escolares, na promoção da aprendizagem. Então, é nesse ponto aqui, do trabalho do pedagogo em espaço escolar e não escolar, que o autor faz um recorte e começa e traz essa discussão no texto. E o Felden, né, o Felden, o Lima e os autores do texto,
eles vão reforçar que é importante tanto o pedagogo pensar entre muros, digamos assim, no espaço da sala de aula, da escola, mas também ele precisa pensar para além disso, que é para os ambientes não escolares, já que toda a nossa vida envolve, de certa forma, toda a nossa vida envolve procedimentos de aprendizagem. Se eu não me engano, foi no texto anterior que vai dizer que por que a pedagogia está presente em vários contextos? Ora, porque é ela que lida com os procedimentos de aprendizagem. Ela carrega as ferramentas, as técnicas, os métodos para mediar essa aprendizagem, né, entre o mundo e o homem. E aí ele reforça uma outra característica do pedagogo como gestor. Então, é muito comum hoje em dia, quem é pedagogo, assumir papéis de gestão. E nesse papel de gestão, ele precisa coordenar, né, organizar todas as atividades, ficar muito atento e ler muito leis, regulamentos, determinações, como, por exemplo, do Ministério da Educação, órgãos relacionados à educação, né, para as tomadas de decisões no ambiente da escola. Então, veja que ele vai abrindo aí um leque de possibilidades, onde o professor, hoje em dia, pode atuar fora do espaço de sala de aula, e, para isso, o professor precisa se qualificar, né? Então, é pensando principalmente nessa qualificação do professor que ele entra na discussão entre a relação que existe entre teoria e prática. Professora, Oi. essa segunda aí, né, que é perguntando a importância, né, entre a teoria e a prática na pedagogia. Sim. Eu coloquei assim, ó, refere-se a um diálogo contínuo da teoria com a prática, em que um conjunto de conhecimentos estão sendo sempre articulados. Isso, muito bem. Isso aí, é que é um processo contínuo, né? Contínuo, onde você vai ter que fazer, sempre voltar essa reflexão da prática. E aí, isso entra na própria identidade do professor. Ou seja, quando você se forma como professor, o que vai fazer parte da sua identidade? Ora, você vai carregar em uma carteirinha de professor habilitado ou um profissional da educação. E aí, Lucélia, o que ele vai reforçar aqui, ó, que ser esse profissional da educação é ser pesquisador e entender que essa atividade, né, de ser professor, de ser pedagogo, requer estudo e reflexão para que seja possível construir um conjunto de conhecimentos capazes de fortalecer e qualificar a prática educativa, desenvolvida em diferentes espaços educativos. Então, aqui ele chama atenção, olha, por que é importante o pedagogo se debruçar aí também em pesquisas, em ser um pesquisador, porque lá na frente ele vai encontrar diferentes situações profissionais que ele vai ter que lidar. Então, o texto, tanto anterior como esse, a todo momento chama atenção para realmente o pedagogo se especializar. Então, constituir o profissional da educação pressupõe, fundamentalmente, o envolvimento com uma praxis mediatizada pela teoria. O que ele quer dizer com isso? Uma praxis, uma ação que seja orientada por uma teoria. E essa teoria e essa orientação da prática e a teoria devem estar associadas ao trabalho escolar e também às demandas institucionais não escolares. Então, aqui ele chamando a atenção, né, que o profissional precisa, o pedagogo, ele vai a todo momento ter tanto o momento de trabalhar, de usar o seu conhecimento ali no processo de ensino-aprendizagem, mas no momento
da reunião, de discutir o planejamento, a proposta pedagógica. Essa parte, geralmente, os coordenadores enfrentam muitas dificuldades, porque sempre tem que partir ali de uma pessoa que vai se dispor a formular, a pensar todo o processo, o planejamento e praticamente entregar pronto para os professores, porque o coletivo, os professores, geralmente não querem se envolver, né? E o professor, ele quer muito, aí eu falo professor tanto da área do ensino básico, infantil, como também do fundamental, ele quer sempre pensar apenas na sua aula e pronto, quer ficar na sua zona de conforto, mas no momento de atuar na parte de frente, que é o próprio planejamento, as decisões curriculares, o que vai ser implantado, o que vai ser retirado, os professores quase nunca participam desse processo. E aí eu falo da minha vivência mesmo no contexto, né, da educação fundamental, que realmente a gente vê a importância, a relevância do que o autor chama, está convocando, né, os professores, a convocação que ele faz aos professores para realmente se debruçar, ser um professor, um profissional também pesquisador para contribuir nas tomadas de decisões. Então, aqui, ó, o pedagogo, enquanto profissional, né, profissional das ciências humanas, precisa assumir a sua formação, promovendo também, né, em espaços não escolares, um processo de educação capaz de libertar, emancipar e desenvolver a autonomia dos sujeitos. Então, isso daqui, claro, uma visão política da educação, onde uma visão política de mundo. Eu não sei se... Claro que toda teoria carrega um pouco de utopia, no sentido de que aquilo que eu estou conhecendo, aquilo que eu estou estudando, vai ser libertador para o mundo. Ou seja, por meio dessa proposta pedagógica, né? Se a gente conseguir unificar bem essa teoria, prática, houver uma boa reflexão no momento de trabalho, vai mudar as circunstâncias da educação. Então, a reflexão desses dois artigos está muito pautada num paradigma de mundo, ou seja, num ideal de mundo, aquilo que o mundo que você gostaria de ter, ou a educação que você gostaria de ter, uma educação de qualidade, Professora, resolver todos os problemas. É claro que nem sempre é tão simples assim, não é tão fácil, mas de qualquer modo tem que partir de alguma discussão, de algum fundamento. É isso que os autores estão fazendo, trazendo um fundamento teórico para embasar uma prática ou um modelo de educação. Alguém ia falar alguma coisa? era eu, né? Mesmo a Até gente aqui, pessoal. mesmo sabendo que é uma utopia, a gente tem que ter um viés ideológico, né? Para poder Uhum. dar aula, né, professora? Porque se a gente for estudar por estudar, a gente acaba né, tem que ter um norte, né? A gente tem que ter um viés. A palavra certa é Exatamente. essa, um viés, né? Para poder tentar mudar o mundo. A gente sabe que não vai mudar o mundo. Nossa geração não vai pegar uma mudança radical, né? Mas a gente Sim, tem que dar o primeiro passo, né? exatamente. E aí, aqui, todos os autores eles estão tentando dar respostas, né, para o problema. Sabe que a educação ela sempre enfrentou muitas dificuldades, porque tem os fatores externos que afetam, né, que influenciam. A economia, por exemplo, influencia na educação, as propostas políticas. Mas o que eu acho mais interessante nesses textos é que ele convoca a responsabilidade para também o profissional, né? O profissional ele precisa ser atuante nesse momento, ele precisa tomar aí a rédea da história. Então, para isso, precisa da qualificação. Correto. Então, estou quase finalizando aqui a Lucélia, que só que está aí do grupo, né, Lucélia? Se você quiser, Sim. um momento
pontuar alguma coisa, fica à vontade, tá? Então, olha só essa outra passagem. O autor vai dizer assim, que a prática educativa concreta, então, aquela prática que está sendo realizada lá na escola, em sala de aula, vem a ser o próprio ato de conhecer. Então, ou seja, aquele momento que você está vivenciando com os alunos é o próprio ato de conhecimento, no qual o educador e a educadora têm um papel no sentido de refazer diante dos educandos e com eles o seu próprio processo de aprender e conhecer. Isso daqui retoma muito aquela sequência que o Le Schumann já propôs. Quais são os passos da prática pedagógica? Quais são os passos? Compreensão, transformação, reflexão, até chegar a uma nova compreensão. Então, essas seriam ali as etapas do próprio fazer, da própria prática pedagógica, como também do aprender. Aprender por meio dessa prática. E é entre a teoria e a prática que se estabelece um processo, né, de educação por meio do qual se desenvolve ações concretas e efetivas. São ações educativas que têm o objetivo de inserir os sujeitos no contexto culturalmente organizado. Deste modo, essa é a tarefa da educação que precisa ser realizada e assumida pelos profissionais do campo da pedagogia. Então, mais uma vez, essa fala do autor chama atenção na responsabilidade dos profissionais que vão ser mediador do processo educativo e ele precisa a todo momento recontextualizar o seu saber, o seu conhecimento. Então, isso vai ser algo contínuo na vida futura de vocês, a todo momento recontextualizar esse conhecimento. E aí, o último slide já, para finalizar acerca da prática, né? Que pergunta que fala, eu pergunto a relação entre teoria e prática. Então, o que define uma prática como pedagógico é a direção de sentido. Ou seja, qual seria a finalidade do que você vai ensinar? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? É isso que ele trata, né? De direção de sentido que se dá às práticas pedagógicas. É, pois, o caráter pedagógico que faz distinguir os processos educativos, que se manifestam em situações sociais concretas. Então, aqui ele está querendo dizer, né, que o que tem de diferente na pedagogia? Ora, é o próprio processo educativo que a pedagogia tem a missão, a função de estudar, de descrever, de repensar, de refletir. Uma vez que a análise pedagógica que explica essa orientação de sentido. Então, vamos supor que a partir de hoje, né, a Lucélia, a Carla, a Franciele, alguém, a partir de hoje, cria aí um novo método, uma nova forma de alfabetizar as crianças. E aí, esse novo método, quem vai ter o papel de repensar e refletir é a pedagogia. E aí, aqui a pedagogia, né, não é só enquanto curso, enquanto instituição, enquanto área do conhecimento, mas aqui pedagogia como os próprios formadores, os alunos que vão diariamente, a todo momento, fazer essas análises, né? Fazer a análise da sua prática. E aí eu acho que eu finalizei esse slide, esse texto. Alguma das meninas querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Porque se não tiver, nós vamos lá para a plataforma para ver se a gente não precisa depois retornar, porque o Zoom aqui está me dando 4 minutos.
Então, meninas, eu queria que todas vocês, acessassem a plataforma agora no finalzinho dessa aula bem rapidinho e só respondessem um comentário de como está sendo, qual a visão que vocês estão tendo do conhecimento de vocês nesse período da quarentena. O que vocês acham que... Realmente vocês acham que conseguiram aprender fazendo essas leituras em casa, essas atividades? Ou não? Foi só frustração? Foi só perca? Você não conseguiu assimilar nada, não conseguiu aprender nada nesse período? Então, eu quero que vocês vão lá e façam isso rapidinho, porque lá é onde vai ficar registrada a frequência de vocês. Tá? Aí, deixa eu compartilhar aqui a tela rapidinho. Professora? Plataforma. Todas vocês já têm um login e a senha? Já entraram na plataforma? Sim? Sim, eu já entrei. O caminho para chegar até aqui, práticas pedagógicas, vocês já sabem, né? Acessam lá de acesso e tudo mais. Essa daqui vai ser a nossa sala de aula virtual, tá? É como se fosse aqui a nossa biblioteca, os vídeos que eu estou gravando